sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, pega comigo em João capítulo 8, do versículo 1 em diante. João capítulo 8, versículo 1 em diante. Pergunta para quem está do seu lado: cadê sua Bíblia? Então pergunta ele, eu falei: cadê sua Bíblia, irmão? O bom católico. Amém. O bom católico anda com sua Bíblia, hein? Amém. Para falar assim, a Bíblia está toda aqui, ó. Amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu me chamo Carlos de Maria, tenho 31 anos de idade, sou casado com a Natiele há 8 anos. Temos 2 filhos, um se chama Ravi Emanuel, que hoje mora no céu com Deus, mas temos um outro que está sendo gerado por honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E também somos consagrados da comunidade Deus Existe, lá em Santana do Paraíso, onde o carisma da comunidade é amar a igreja como Cristo a ama. Amém? Dá um glória a Deus para mim aí. Não, pode ser melhor, é para Cristo. Glória a Deus. Amém. É bom pregar para o povo avivado, irmão. Não sei vocês, mas é bom, enquanto o pregador está pregando, a assembleia dando glória e glorificando a Deus. Isso ficou esquecido no nosso meio. Eu gosto de repetir que isso não é coisa de protestante, não, é coisa de católico. É porque nós deixamos de glorificar a Deus em tudo que ouvimos, em tudo que somos. Então não reparem se nós pedimos para você dar glória mesmo a Deus incansavelmente, porque Ele, para Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Quem achou? Amém, é Deus que dá. João 8, versículo 1 em diante. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que diz tu sobre isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhe: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. E essas palavras, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho com uma mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Amém, irmão. Hoje o tema que foi proposto para nós é: vai e não peques mais. Nós estamos diante de um texto bíblico em que São João vai narrando para nós, aonde Jesus ele está novamente no meio de uma multidão ensinando o povo. Todas as vezes que Jesus ensinava ao povo, ele sempre ensinava alguma história, seja era parábola ou seja algum fato que acontecia. Mas também no meio desses ensinamentos havia muitos milagres que aconteciam. Então as pessoas, quando ouviam Jesus chegar em tal região e ele pregava com tal autoridade, as pessoas começavam a seguir a Cristo. Alguns seguiam a Cristo para quê? Porque o que ele pregava era verdade e aquilo causava sede no coração das pessoas. Outros seguiam a Cristo simplesmente para ver as curas acontecendo ou até eles mesmos serem curados. Mas outros seguiam a Cristo simplesmente para esperar uma brecha e colocar Jesus à prova.
a fim de quê? De pegar Jesus e levar para o sinédrio. Então a todo momento Jesus é rodeado de pessoas que querem ouvir, de pessoas que têm interesse em milagres, mas também de pessoas que têm interesse em colocar ele à prova, ou seja, arrumar algum argumento para que Jesus possa falar algo ao contrário da lei de Moisés, ou até mesmo daquilo que ele está ensinando. Então, quando nós observamos Jesus Cristo andando sobre a face da terra, ensinando, pregando, mostrando às pessoas a verdade, isso causa no coração dos judeus e dos escribas alguma inveja, porque quando os escribas e os judeus pregavam, eles ouviam a pregação dos judeus, mas aquilo não chamava a atenção deles, porque os judeus pregavam com as palavras, mas com a sua vida pública eles despregavam tudo aquilo que eles ensinavam. Então as pessoas estavam cansadas de ver pessoas tentando ensinar, mas não vivendo aquilo que pregam. Mas quando Jesus ele aparece logo depois de João Batista, as pessoas têm uma sede grande de ir atrás de Jesus, porque o que ele pregava era verdade, mas aquilo que ele vivia também era verdade. Então aquilo chamava a atenção da multidão, e chamando a atenção da multidão, chamava a atenção também dos reis, chamava a atenção também dos judeus. Então isso fazia com que Jesus fosse rodeado de pessoas por essas três etapas: pessoas que queriam ouvir a verdade, pessoas interesseiras, mas também pessoas que queriam prender Jesus. Então, mais uma vez, Jesus ele está ensinando as pessoas. Jesus está rodeado de uma multidão. Depois dele descer do Monte das Oliveiras, de ter orado, de ter conversado com o Pai, ele desce e vai ensinar o povo. Ensinando o povo, Jesus vai ver de longe que vem algum grupo de homens arrastando uma mulher. Que mulher seria essa? Uma mulher que foi pega em adultério. Isso lá em Deuteronômio 22 vai mostrar que naquela época eles poderiam sim apedrejar tais pessoas que cometeriam alguns pecados da forma. Então nisso, no coração dos judeus era o quê? Não era querer apedrejar a mulher. Não, o interesse dos judeus é fazer com que Jesus se contradizesse na sua palavra, ou seja, eles levavam aquela mulher, atravessavam aquela multidão, porque era uma multidão muito grande de pessoas, e jogou a mulher no meio, aos pés de Cristo. Jogando ao pé de Cristo, eles vão conversar com Jesus da seguinte forma: olha, mestre, o Moisés falou que quando tais mulheres fossem pegas em adultério, nós poderíamos apedrejar ela. O que diz tu? Porque o que eles queriam que Jesus dizesse? Olha, não pode apedrejar. Automaticamente Jesus está contra a lei de Moisés. Isso já era uma forma deles levar Jesus preso. Mas o que eles também queriam que Jesus dizesse? Olha, podem apedrejar. Jesus falando que pode apedrejar, Jesus está se contradizendo no que ele pregou durante as 2 a 3 anos naquela época. Ou seja, Jesus ele olha para a multidão, ele olha para os judeus, mas antes de dar alguma condenação, ele olha para a mulher que está no chão. Olhando para a mulher que está no chão, Jesus ele vai se colocar à altura daquela mulher, porque Jesus quer mostrar o ensinamento ao povo de que a mulher que está em pecado, a mulher que está em adultério, a mulher que foi pega em fornicação, eu estou na altura dela para quê? Não para condenar, mas para trazer a misericórdia e a vitória para a vida dela. Mas isso Jesus olha para os judeus e fala: olha, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. A palavra fala que a consciência daqueles homens dói, a consciência daqueles homens pesam por quê? Porque automaticamente eles ouvem a palavra de Jesus, e nós sabemos que a palavra, lá na carta dos Hebreus, vai falar que é uma espada pontiaguda, que atravessa a alma do homem. Então aquela palavra atravessa a alma e aqueles corações daqueles homens, e eles colocam em consciência e jogam a pedra no chão, porque eles também têm pecado. Naquilo traz um peso na consciência daqueles homens, de não apedrejar a mulher, porque eles olham para as suas misérias, olhando para as misérias que eles carregavam, eles olham e realmente eles não apedrejam a mulher. A palavra fala que os mais velhos vão saindo um por um, sem dizer uma palavra. O que eu estou querendo dizer para nós? Que diante de uma condenação que já esteve diante da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, em que as pessoas falaram que tal coisa não ia para frente, em que as pessoas sempre tentaram condenar
aquilo te impulsionou para os pés de Cristo. Ou seja, essa mulher, ela teve várias formas de se encontrar com Jesus, mas a forma que ela encontrou para se encontrar com Jesus foi ser pega em flagrante e levar e ser jogada aos pés dos mestres. Ela não foi jogada ao pé errado, ela foi jogada aos pés daquele que seria crucificado, daquele que trouxe a vida para nós e morreu na cruz por nós. Ou seja, ele olhando para aquela mulher e fala: mulher, ninguém te condenou? E ela olha ao redor e vê que ninguém está, mas só que neste momento Santo Agostinho vai falar que a miséria que é a mulher e a misericórdia se encontram um no olho. Ou seja, a palavra fala que Jesus escrevia algo no chão, a palavra fala que Jesus fala para os judeus e torna a escrever algo no chão. Algo no chão que talvez Jesus escreveria é uma nova história para aquela mulher. Deus, ele sempre escreve uma nova história para cada um de nós. Deus sempre tem uma nova história para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento. Ou seja, muitas pessoas tentam nos perseguir, muitas pessoas tentam te desanimar, muitas pessoas tentam te condenar pela sua vida velha ou pelo que você fez ontem, mas aquela condenação mal eles sabem que ela está te impulsionando para os pés de Cristo, e te impulsionando para os pés de Cristo, Jesus vai te olhar e vai falar: olha, ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém me condenou, mas eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Meu irmão, diante do pecado em que nós já fomos pegos, diante da calamidade em que nós nos encontramos, se nós nos levantarmos e olharmos no crucificado, no olho de Cristo, e observar este mandamento que Ele nos dá: vai e não peques mais, a nossa vida será diferente. A nossa vida será diferente, porque nós olhamos para o contexto da igreja, e eu falo não igreja física, mas pessoas. Nós olhamos para a liderança, nós olhamos para padres, entre outras pessoas, nós vemos pessoas pecadoras, nós olhamos pessoas que pecam, mas não se arrependem. Mas irmão, não cabe a nós julgar tal pessoa, porque Deus, ele vê tudo, nada de Deus fica escondido. Deus lá de cima, ele olha o homem justo, mas também ele olha o homem pecador. Ou seja, o justo e o pecador da mesma forma terá que um dia se encontrar com Cristo. Mas até chegar o dia de nós nos encontrarmos com Ele, eu faço um convite para cada um de vocês: vai e não peques mais. Ou seja, é hora de nós consertarmos a nossa vida, irmão. É hora de nós consertarmos o nosso ministério. É hora de nós consertarmos a nossa vida espiritual, porque quando eu falo de queda, eu não quero falar simplesmente de pecados como fornicação, embriaguez, não, mas eu falo também de preguiça, de não orar mais como orava antes, mas eu falo também de não buscar a palavra como buscava antes, mas eu falo também de não buscar a Deus em primeiro lugar, porque muitas igrejas estão cheias, muito grupo de oração podem estar cheios, mas Deus, ele não está preocupado com o grupo cheio. Deus se preocupa se naquele lugar que está cheio, naquela multidão, tem pessoas que vão corresponder o seu chamado, a sua vocação. Porque não adianta um grupo cheio, mas que tem 3 ou 4 que lutam pela santidade. Não adianta também nós olharmos para o nosso grupo, que é um grupo humilde, pequeno, e falar: nossa, mas esse grupo não vai para frente. Irmão, se um grupo tiver 5 ou 10, 4, 3 pessoas, e são pessoas de jejum, de penitência, de oração, que buscam o Santo Rosário, aquele grupo, ele terá uma potência muito mais do que um anunciar que vai acontecer. Porque o mundo espiritual é diferente. O mundo espiritual é diferente do que nós conhecemos. Porque nesse momento, nessa leitura que nós estamos, os judeus estão diante daquela mulher, eles arrastam aquela mulher, humilham aquela mulher, o pecado dela é exposto à multidão. Talvez quem está ao redor vai falar: certamente ela vai ser apedrejada, porque ela encontrou com Cristo. Mas Deus, ele tem uma face também da misericórdia, porque aquele que se arrepende, irmão, Deus, ele abraça de volta. Mas tem que ter arrependimento, porque essa mulher, quando ela se levanta, a vida dela muda, é uma vida diferente. Quando nós olhamos para os discípulos, mesmo eles negando, eles mudam, eles procuram a vida diferente. Quando nós olhamos para São Paulo, irmão, que perseguiu a igreja, matou alguns, prendeu outros, São Paulo, ele se encontra com Cristo, não na mesa, não no meio da multidão, mas a voz que ele escuta a caminho de Damasco
fez com que ele abandonasse a sua vida velha, fez com que ele aceitasse Jesus Cristo verdadeiramente, e fez com que aquele homem virasse uma bomba espiritual, uma potência. Deus, ele não olha as misérias, mas ele olha quem você vai ser daqui para frente. Porque Deus, ele vai escrevendo a nossa história, reescrevendo a nossa história, quantas vezes for possível. Deus, diante do nosso pecado, ele olha para você e fala: tá, você pecou, mas por que você não procurou a confissão ainda? Por que você não voltou para o altar, para a mesa da Eucaristia? Por que você não voltou, meu filho? Eu estou de braço aberto por você, mas nós desconfiamos da misericórdia de Deus, irmão. Quantos pregadores que caiu, ficaram caídos? Quantos intercessores que caiu, ficaram caídos? Porque desconfiou da misericórdia de Deus. Mas Deus, ele está afim novamente de reescrever a sua história, da mesma forma que ele estava escrevendo naquele chão a história daquela mulher, mostrando para ela o que ele poderia fazer na vida dela se ela aceitasse ele. Deus, da mesma forma, quer fazer conosco todos os dias, todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, a todo tempo, irmão. Deus é um Deus de justiça, mas também ele tem uma face da misericórdia. Mas tem uma outra face também que nós não podemos fugir, que é a consequência do pecado. Nós pecamos, arrependemos, voltamos, mas a consequência fica. Por quê? Tem pessoas que caem, saem da igreja, mas voltam depois. Aí ela vai ter que lidar com alguns olhares estranhos sobre ela. É consequência dela. Não estou falando para julgar tal pessoa, mas eu estou falando que a consequência do pecado de tal pessoa que voltou para a igreja, voltou para o seu ministério, por algum tempo ela vai ter que provar que realmente ela mudou. Mas nós não queremos saber dessas coisas. Nós não queremos saber dessa face de Cristo, porque recomeçar dói, irmão. Voltar dói. Voltar aos pés de Cristo dói. Porque muitas vezes nós fazemos apetite da nossa carne, como essa mulher fez. Essa mulher, ela foi, se prostituiu com 1, 2, não sei quantos homens. Não sei como que a vida dela era, não sei o que ela fez, mas nós sabemos que a história dela ficou escrita, não porque ela cometeu adultério, mas porque ela foi e não pecou mais. A história dessa mulher foi escrita porque ela olhou nos olhos de Cristo e acreditou que aquele estava devolvendo a identidade dela. É a mesma coisa, jovens, mães, pais que estão aqui. Deus, ele quer resgatar a nossa identidade. Qual a identidade? Um homem de oração, uma mulher de oração. Qual a identidade? O fervor do nosso coração. Como São Paulo vai falar a Timóteo: Timóteo, reaviva a chama que um dia foi colocada no teu peito. Reaviva, nós precisamos reavivar todos os dias. Nós precisamos clamar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida, irmão. Senão nós vamos viver somente de retiro, somente de encontros, mas a vida não muda. O mundo tem sede de pessoas de Deus. O mundo está com sede de ouvir, como na época de João Batista, a voz que clamava no deserto. O mundo tem sede de ouvir uma voz profética lá na sua rua. O mundo tem sede de ouvir uma voz profética lá no seu bairro. O mundo tem sede, irmão. Ele não tem sede de droga, ele não tem sede de prostituição, ele não tem sede de álcool. As pessoas procuram a Deus nos lugares errados, porque nós não estamos lá para falar dele. Nós não temos dado um bom testemunho, porque quando nós vamos chamar as pessoas para o grupo de oração, nós falamos assim: olha, vem para o grupo de oração, vai ser muito bom. Olha que ânimo que eu coloco. Agora, quando nós vamos chamar alguém para assistir uma partida de futebol, irmão, não vamos assistir futebol, nós colocamos empolgação. Por que nas coisas de Deus nós não podemos fazer da mesma forma? Nós falamos: olha, hoje tem grupo de oração, hoje vai ter oração, hoje vai ter intercessão, vai ter pregação, irmão, vamos lá para você sentir o fogo do Espírito Santo. Aquilo vai causar curiosidade no coração daquela pessoa, porque você é uma pessoa que está se mostrando que gosta de estar aqui, que gosta de estar aos pés de Cristo.
Nós mostramos que somos pessoas de Deus. E como é bom ver pessoas vestidas com a camisa do Anunciai, porque também evangeliza. Como é bom ver pessoas que andam rezando texto na rua, porque também evangeliza. Essa mulher, ela só precisava de estar no lugar certo, e ela esteve junto com Cristo. Ela procurava Deus nos lugares errados. Aquilo que satisfazia sua alma era a prostituição. Mas quando ela se depara com Cristo, irmão, a vida daquela mulher muda. Deus, Ele também quer mudar as nossas vidas, quer mudar o nosso destino, quer mudar o nosso rumo, mas só isso tem que acontecer se partir de nós. Partir de nós. É nós olharmos e falar: Senhor Jesus, me devolva aquele amor que eu tinha pelo Senhor. Senhor Jesus, me devolva aquele fogo que eu tinha pelo Senhor. Senhor Jesus, me devolva o batismo do Espírito Santo. Ah, Senhor, como eu quero te sentir novamente. Irmão, isso falta nas nossas orações. Isso falta. Nós não podemos nos deixar se levar pela frieza espiritual. E eu não falo de emoções, não. Eu não falo que você vai viver de emoções, não, irmão, não estou falando disso, mas eu estou falando que nós estamos esfriando pouco a pouco. Satanás, ele não quer te tirar do grupo de oração. Satanás, ele não quer te tirar de dentro da missa. Ele não quer te tirar de dentro da igreja, porque a estratégia dele mudou. Ele quer te deixar no grupo de oração mais frio. Ele quer te deixar na Santa Missa, mas não presta atenção na missa. Ele quer te deixar dentro da igreja, porque dentro da igreja eu estou enganado. Eu vou achar que eu vou ser salvo pela minha vida que eu vou levando. Eu vou achar que eu vou ser salvo porque eu vou na missa, mas eu faço tudo errado lá fora. Satanás tem colocado isso na nossa mente. Não, mas eu vou na missa todo domingo, toda quarta eu estou lá no grupo de oração, eu canto, eu prego, eu toco, eu intercedo. O que tem eu encher a cara? Não, mas aqui ninguém vai saber de tal pecado, né? Não tem problema. Só mais uma vez, irmão, Deus não é bobo. Deus não é bobo. Deus, Ele olha para nós, e diante das nossas misérias, Ele ainda tem esperança em nós, irmão. Ele ainda tem esperança que nós vamos corresponder ao chamado dEle. Ele ainda tem esperança que nós vamos voltar à essência, voltar ao fogo do Espírito Santo. Ele ainda tem esperança que nós vamos voltar, irmão, para o seio da igreja. Voltarmos, porque nós estamos distanciando de Cristo. Vai chegando a Anunciai. Aí eu te pergunto, como eu estou convidando as pessoas para ir? Porque não adianta eu convidar, mas não viver. Ou seja, eu estou no meu serviço e falo com um amigo meu: olha, vamos anunciar. Talvez ele não fala com você, mas na cabeça dele é o quê? Eu não. Você vive tudo errado aqui fora, fala palavrão, uma vida mais mundana que a minha. O que eu vou caçar no seu Deus? É isso que tem acontecido, irmão. Porque os judeus, eles viviam dessa forma. Ou seja, eles observavam as leis de Moisés, eles vestiam corretamente, eles falavam corretamente, a ponto de Jesus falar para os discípulos e falar: olha, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque o que eles fazem é contrário ao que eles pregam. Irmão, nós temos que tomar cuidado com isso. E quando eu falo de pregação, não é ministério de pregação, é vida pública. Porque as pessoas olhavam para aqueles homens, elas tinham medo dos homens, porque eles achavam santos demais, eles se achavam bons demais, a ponto de olhar para os cegos, a ponto de olhar para os aleijados, a ponto de olhar para as prostitutas e falar que eles não têm mais jeito. Mas na verdade Jesus Cristo, ele veio para mostrar que tem jeito, a ponto de Jesus chamar somente pessoas pecadoras para andar com ele. Porque Jesus, ele estava reescrevendo a história de Pedro, a história de Mateus, a história de Barnabé. Ele reescreveu a história de Paulo, ele reescreveu a história de Filipe, ele estava também reescrevendo a história de Nicodemo, do judeu. Mas neste momento ele reescreve a história dessa mulher. A Bíblia chama essa mulher de a mulher adúltera. O tema é esse: a mulher adúltera, que se encontrou com Cristo, mas saiu de lá santa, porque ela teve
a compaixão de olhar para Cristo, e no olhar de Cristo ela se encontrou com Ele. Quem se encontra com Cristo, irmão, tem duas maneiras de sair da presença dEle: ou triste ou feliz. Essa mulher saiu feliz, mas a história também fala de um jovem rico, que a palavra fala que Jesus fala: olha jovem, se você quer herdar o reino dos céus, esses são os mandamentos. Senhor, já observo tudo isso, então se queres ser perfeito, ou seja, se queres ser santo, vai, vende tudo, dá aos pobres, depois vem e me siga. A palavra fala que aquele jovem se entristeceu. Tem duas maneiras de se encontrar com Cristo: ou você sai feliz ou você sai triste, irmão. Porque São Paulo vai falar que a pregação da cruz é loucura para os judeus, mas para Deus é sabedoria divina. Porque qual é a pregação da cruz? É se encontrar com o Mestre e falar: hoje eu não quero mais essa vida velha, hoje eu não quero mais ser esse homem velho, ser essa mulher velha, eu quero recomeçar a minha história, irmão. Isso é diferente, isso faz tocar no sobrenatural de Deus. Como eu falei aqui uma vez, eu saí das drogas, irmão, me encontrei com Cristo, com Nossa Senhora, e falei: a partir de hoje eu não bebo nem de droga mais. Pronto, 6 anos que eu estou caminhando. Porque eu sou bom? Não, porque a misericórdia de Deus é grande, e ela me alcançou, mas eu deixei me alcançar. É o que Jeremias fala, lá Jeremias capítulo 21, Senhor, Tu me seduziste, mas eu me deixei ser seduzido pelo Senhor. Eu me deixei ser seduzido pelo Senhor, irmão. Se deixa ser guiado por Cristo. Não se apegue mais nas suas forças. Não nos apegamos mais nas nossas forças humanas, irmão. Confia em Deus, entrega tudo, siga Cristo, seja chamado de louco, não tem problema, porque o mundo reconhece isso como loucura. Quando você fala para o seu amigo: olha, eu não quero beber mais, e aqui eu não falo contra a bebida, porque a Bíblia não condena a bebida, condena a embriaguez, mas aquele homem que quer tentar ser mais santo, ele larga a bebida. Porque talvez você bebe, para você não é um pecado, mas para aquele que vê, ele te julga. Então quando nós olhamos a loucura da cruz, é isso: é abandonar tudo e seguir a Cristo, tudo limpo, reto, direto, irmão. É isso que toca o coração de Deus. É quando você está caminhando com Ele 1, 2, 3 meses, mas você cai, mas você levanta e reconhece o seu pecado na confissão e volta. Jesus te acolhe novamente. Mas agora aquele que cai e fica caído, irmão, é covardia. É covardia ficar no chão. Deus não te tirou do chão para continuar no chão. Porque Deus, Ele se coloca na altura da mulher. Ele olha nos olhos dela e fala: minha filha, eu vou reescrever a tua história, permita que eu escreva a tua história novamente. Não olhe ao redor o que a multidão estão falando, não olhe o olhar de julgador dele, porque eu, Senhor Jesus Cristo, tenho planos para ti. Deus, Ele tem plano para ti. Fala para quem está do seu lado: Deus tem plano para você. Fala com ele: Deus tem planos para você. Então nós observamos a miséria que se encontra com a misericórdia que é Deus. Quantas vezes nós, andando na igreja, nós nos deparamos com as coisas que vai nos afligindo dia após dia, aí bate na nossa cabeça de que vou largar, porque tal coisa está me trazendo uma cruz, eu não estou conseguindo carregar. Irmão, não faça isso. Isso é pensamento que Satanás coloca na nossa mente, porque se você largar, quem vai fazer? Se você não fazer, as pessoas se perdem, e as pessoas se perdendo na nossa mão, há sangue das pessoas, das almas que estão se perdendo. Há uma responsabilidade, irmão, de estar no seio da igreja. Há uma responsabilidade de você um dia estar de frente de pessoas. Há uma responsabilidade de usar uma camisa dessa, muito grande. Porque tem pessoas que ainda procuram a Deus. Tem pessoas que só estão esperando você ir lá e chamar ela para Deus. Tem jovens que estão em procura de Deus nos botecos. Mas como eles estão procurando a Deus no boteco? Se eles estão procurando drogas que satisfazem e fazem eles felizes, eles estão procurando aquilo que só Deus pode dar.
mas quem está lá para falar com eles? Aonde nós estamos com a nossa oração? O que nós estamos fazendo com os filhos que estão em casa? Será que realmente eu acredito que Deus pode mudar a vida dele? Será que realmente eu acredito que Deus pode mudar a vida da minha família? Porque não vale mais continuar pedindo oração para os outros, irmão, porque Deus nos deu uma autoridade sobrenatural, amém? Quem crê fala amém? Deus te deu uma autoridade espiritual. Não é errado pedir oração, não é, mas Deus te deu uma autoridade. Ou seja, você não quer orar porque você não quer se comprometer com aquilo. Porque se você começar a orar pela sua família, pelos seus amigos, você vai ter que se penitenciar e orar mais, ter uma vida de oração. E isso nós não queremos. Então o que é que eu faço? Pego o nome e coloco no sacrário. É válido, claro, mas aonde eu estou com a minha responsabilidade? Aonde eu estou com a minha responsabilidade de oração, de buscar a Deus no secreto? Aonde eu estou? Porque se nós continuarmos não procurando a Deus no secreto, nós vamos um dia estar como esses judeus, esses fariseus, que pegam as pessoas e jogam aos pés de Cristo, e condenam as pessoas. E Deus não nos fez para isso, irmão. Deus nos fez pescadores de homens. Deus hoje Ele está colocando em nossa mão rede. Para quê? Para que nós possamos lançar no mar, que é o mundo, e buscar os peixes que são as almas. Deus hoje está nos confiando essa graça, irmão, de buscarmos as pessoas mais e mais, e falar com aquele que está no adultério, e falar com aquele que está na bebida, e falar com aquele que está na droga, falar: meu irmão, chega de viver essa vida, porque eu tenho algo melhor para você. Não é álcool, não é festa mundana, não é festa, não é rock, irmão. O que eu tenho para você é Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu tenho para te dar. É quando Pedro está passando ali na porta do templo da Formosa, lá no alto dos apóstolos, aonde está um aleijado, e fala: Senhor, me dê ouro, me dê dinheiro. E Pedro fala: irmão, eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho é Jesus Cristo. Levanta e anda. E aquele homem sai andando. Irmão, aonde nós estamos com essa profecia? A palavra fala que a sombra de Pedro curava, irmão. Aonde nós estamos em acreditar nesse Espírito Santo? Aonde você vai olhar e falar: olha, levanta e anda, você não foi feito para estar no calabouço. Deus quer reescrever a sua história. Mas hoje nós estamos aqui, não é à toa. Hoje nós estamos aqui, não é porque você tirou um tempo para vir, é porque Deus te escolheu para estar aqui, amém? Deus te escolheu para estar aqui essa noite, para quê? Para que você possa sair daqui com a rede na mão, e pescar o seu marido, a sua esposa, os seus filhos de volta, os seus parentes, amigos, e pescar. Se coloca na brecha, coloquemos na brecha pelo povo, irmão. Isso falta em nós. E eu falo de nós em geral. Eu não falo só da renovação, eu falo também da nossa comunidade. Em geral, irmão, está faltando em nós esse amor em degustar a palavra de Deus dia após dia. Esse amor em olhar pela palavra e falar: eu vou ler, porque eu lendo, eu falo com Deus, e quando eu oro é Deus que fala comigo. Ou na verdade, quando eu oro, eu falo com Deus, mas quando eu leio a palavra é Deus que fala comigo, irmão. Deixe a palavra de Deus te conduzir, deixe a palavra de Deus te transformar, mas muito mais, deixe o Espírito Santo te batizar, irmão, porque Deus hoje está escrevendo a nossa história nessa noite, para que o ano de 2026 seja melhor não em questão de fora de cruz. Vamos ter dificuldade, vamos ter calamidade, vai ter doença, vai ter morte, não importa, mas o que importa é que nós estamos andando rumo à arca celestial, a nova Jerusalém, amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus Cristo essa noite? Vamos ficar de pé neste momento. Amém. Amém. Amém, Deus.
Amém. Amém. É Deus quem faz a obra, né? Neste momento eu queria convidar você a abraçar seu irmão do lado. Se você está sozinho, vai no outro. E essa canção, irmão, ela não vai ser uma canção para você, mas vai ser uma canção para o seu irmão. Neste momento, eu quero que você, abraçado com seu irmão, e você vai orando por ele e ele orando por você. Deixe neste momento ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Deixe nesse momento a sua oração fluir, irmão. Haja naturalmente. Haja naturalmente. Deus te deu autoridade para isso. Deus deu a este grupo de oração a autoridade espiritual para clamar o Espírito Santo de Deus. E neste momento, irmão, Deus está reescrevendo a sua história. Uma história que já foi escrita, mas se perdeu no meio do tempo. Deus está voltando você aonde é para você estar, irmão. Se levanta deste chão, profeta. Se levanta deste chão. Nós não fomos feitos para continuar na preguiça espiritual, irmão. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Fala com Ele: Senhor, eu vou e não vou pecar mais, mas se eu pecar eu vou voltar para os seus pés, Senhor. Vai orando, irmão, neste momento. Solta mesmo a sua voz. Seja livre no Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, nos levanta deste chão, para que nós possamos levantar outras pessoas. Irmão, ora por aqueles membros que estão afastados, irmão. Ora por aqueles que estão sumidos. Neste momento eles estão esperando a sua oração. Ora, irmão, ora, irmão. Bota fogo na sua oração, irmão. Não importa quem está do teu lado. Continua abraçado com teu irmão, mas é você e Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, reescreva a nossa história, Pai. Reescreva a história desse grupo de oração, dos pregadores, dos intercessores, dos músicos, dos líderes, Senhor, para que eles possam sair daqui e encher essa igreja de almas. Irmão, vai pedindo a Jesus Cristo que te dê essa graça. Hoje é a misericórdia de Deus te olhando para a tua miséria, assim como Ele olhou para essa mulher, e a história dessa mulher foi registrada, irmão. Fala que Deus vai registrar a tua história. Deus quer registrar a tua história. Vai orando, irmão. Pede a Deus. Ó Espírito Santo de Deus. Fala com Ele que você estava com saudade dele. Ah, Senhor, nós afastamos de Ti, mas estamos voltando, Pai. Estamos voltando, Senhor, com o coração do adorador, com o coração de adoradores, Senhor. Vai orando, irmão. Enquanto a música vai cantando, você vai orando. Sabe cantar, canta junto, irmão. Deus te escolheu, irmão. É para construir os fortes. Irmão, estende seu braço lá em cima e canta. Deus te levantou.
levantou do chão. Enquanto a multidão jogava pedras na sua casa, na sua família, mas Deus te levantou para confundir os fortes, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Irmão, Deus está levantando pessoas nessa noite nesse grupo. Deus está levantando pessoas para se colocar em posição, irmão. E você é uma delas. Deixa Deus escrever a sua história. Mesmo que venham as pedradas. Eu fui afastado 90 dias da paróquia. Não me importei com isso. Isso fez com que eu voltasse mais para Deus, por pregar a palavra, irmão. Mas isso não pode nos parar, porque aonde uma porta se fecha, a outra se abre. Porque tem pessoas sedentas pela palavra, e Deus quer levantar você para ser essas pessoas, para levar a pessoa a Cristo, a reconhecer a Cristo. Deixa, irmão, Deus te levantar. Vamos cantar de novo esse refrão, mas canta com a posse que você está recebendo, porque Deus quer reescrever a sua história. Quem aqui está crendo que Deus está levantando? Deus, Ele faz milagre, irmão. Nós esquecemos deste Deus, do Deus da Bíblia, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que cuidou do seu povo no Egito, um Deus que se fez carne, irmão, e morreu na cruz, e um Deus que se faz pequeno para estar no nosso meio. Nada pode nos atingir, nada, se estivermos firmados na rocha que é Deus. Amém? Amém. Vamos aplaudir a Jesus Cristo nessa noite.